naquele ensejo foi tão importante, foi tão proveitoso, mas ficou um gostinho de quero mais, um gostinho de quero muito mais, para que nós possamos nos subsidiar à luz da doutrina espírita, de posicionamentos, de argumentos que nos possibilitem lidar com este tema, lidar com este assunto, que não é tão comum, não nos preparamos para lidar com ele, né, na nossa formação, mas que devemos abrir os braços e receber esses ensinamentos para que nós possamos lidar, talvez de forma diferente, mais fraternalmente, mais humanizados, mais espiritizados, como a gente costuma dizer. Tá? Então, nós teremos pais, mães, avós, tios, todos familiares, e teremos os jovens aqui conosco. A nossa palestra durará em média 45 a 50 minutos. Nós teremos 6 jovens posicionados nos corredores, com papel e caneta, para que vocês possam anotar as suas perguntas. E ao final da palestra, Caetano nos dará um tempo para responder as perguntas. Lembrando a todos que as perguntas deverão ser por escrito, por gentileza, para que a gente consiga organizar então a nossa oficina. Tudo bem? Tudo ok? Tá? Então, um recado mais, Tia Rosa, para que a gente possa começar. Vamos apresentar o Caetano. Não precisa se identificar na pergunta, tá? Também não teremos passe ao final hoje, porque o tempo vai ficar muito espremido e a quantidade de participantes é muito grande, tá ok? Rogério Caetano da Silva, casado, 3 filhos, espírita desde 92, coordenador de ESD e EAD no Vinha de Luz, formado em Direito pela UEL 96, especialista em Gestão em Segurança Pública pela Academia Nacional de Polícia e Universidade Nacional de Brasília, foi técnico em agropecuária, advogado e hoje é delegado da Polícia Federal em Londrina desde 1999 e agora com atuação na Polícia Federal em Londrina. Então, a palavra com você, Caetano. Muito obrigado pela vinda. Pessoal, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pessoal, o nosso tema de hoje está aí, homossexualidade à luz da doutrina espírita. E já de plano a gente se coloca aqui na condição de aprendiz, porque esses conflitos da alma, principalmente os conflitos sexuais, não há, ou se existir, são raríssimos aqueles que não os possuem. Então eu gostaria de começar aqui relatando de forma fictícia um jovem de 15 anos, uma jovem de 15 anos, no dia da sua celebração do seu aniversário, na frente dos seus convidados. Ela enche o coração de coragem e relata a todos, na frente dos seus pais, que até então ela se sentia como uma crisálida, presa no casulo, que não se rompeu. E relata a todos e aos seus pais que desde pequena ela é homossexual. Obviamente que a notícia cai como se fosse uma bomba. Os pais de uma educação conservadora não aceitam e têm uma dificuldade muito grande de trabalhar esse tema com a sua filha. Uma criança de 2 para 3 anos, que logo pequena, um menino, começa a ter todas as suas atrações para os objetos do sexo feminino. E logo aos 3 anos, a mãe, achando os atos da criança não tão comuns, resolve questioná-lo. E ele olha para a mãe e fala: mãezinha, eu não sou um menino, eu sou uma menina. E a partir de então, começa a realizar todos os atos de uma menina. Isso uma criança de 2 para 3 anos. Um outro jovem, já ao final da adolescência, durante toda a sua vida também guardou consigo esse drama, esse conflito
esse sofrimento e resolveu fazer uma carta aos seus pais, dizendo: eu preferiria nunca ter nascido, porque eu penso em suicídio todos os dias. Só não o cometi porque morro de amores aos meus pais. E na visão dele, se ele não tivesse nascido, ele não estaria sofrendo e não teria dado esse sofrimento aos seus pais. Então essa é a realidade que pulula ao nosso redor, nas nossas famílias, na nossa sociedade. E que essa sociedade que muitas vezes, na sua hipocrisia, fecha os olhos e faz vista grossa a um assunto tão importante desse, né? Vamos então dar início aos nossos slides. Tá aqui, né? Deixa eu me posicionar aqui, melhor, né? Conseguem ler? Todos conseguem ler nessa distância? Pessoal do fundo? Tranquilo? Ó, Emmanuel em Vida e Sexo. Veja só, o tema é muito amplo. Eu entrei em contato com a Rose e a gente decidiu fazer o seguinte: vamos circunscrever a doutrina espírita. Então aqui nós vamos ter posicionamento de livros basilares, principalmente da psicografia de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel. Vamos trazer opiniões do Divaldo, do Raul Teixeira, sabe? Porque quando o assunto é tão polêmico, é preferível a gente se basilar com quem sabe mais que a gente, né? Então a gente vai ter centralizado esse estudo em cima dessas personalidades. Ó, nossa Terra não possui elemento humano em condições de dizer dono da verdade no tema sexualidade, pois todos nós temos um telhado de vidro. E o nosso posicionamento poderá ser hipócrita ao queremos julgar ou ensinar o que ainda não vivenciamos. Então é por isso que aqui não tem ninguém ensinando, viu? A gente está discutindo e vamos chegar a alguns denominadores em comum, né? Ó, primeiro, antes de tudo, vamos falar da energia sexual, essa energia divina. André Luiz, no livro Ação e Ação, livro, salvo engano, Ação e Ação de 1957, você vê, mais de 50 anos conosco aí. Ele falando sobre a energia divina. Examinado como força atuante na vida, à face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros. Por que então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus? Então, para nós começarmos o nosso estudo aqui, vamos fazer o seguinte: todos nós, praticamente, nós trazemos do nosso atavismo passado a nossa educação em religiões, outras religiões, né, em outras culturas, de existências de reencarnações passadas, e que, principalmente na Idade Média, colocou esse assunto sexo como tabu, como pecado. E hoje a gente sabe que é uma energia divina. E se é algo divino, a gente tem que olhar o sexo como algo para divinizá-lo e não para ridicularizá-lo, né? Então vamos com esse pensamento, vamos adiante. Ó, energia sexual. Em nenhum caso, está lá, Espírito Emmanuel também no livro Vida e Sexo. Em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas, né? Tem esse grupo aqui, ó, da Associação Médica lá de Minas Gerais. Eles colocam que a energia sexual é a segunda maior força da humanidade, só atrás da força do amor, né? Porque a força do amor já é a manifestação absoluta do próprio Criador. A sexualidade, ela está basicamente nos órgãos sexuais. A gente vê aí que André Luiz também. Quando a gente fala André Luiz, entenda-se que são os livros dele. E esses posicionamentos são dos mentores do Chico Xavier. Principalmente dos livros que nós lemos, principalmente do mentor Silas. Ele que fala bastante e direciona e explica sobre essa questão da sexualidade. Então, a sexualidade, né, se ela está basicamente nos órgãos sexuais. Os órgãos genitais não são elementos básicos para definir a sexualidade nas criaturas humanas,
pois elas são instrumentos passivos, obedecendo ao comando mental. Não são eles que decretam a nossa sexualidade, mas assim a nossa estrutura psicológica. Então, o sexo ele está na mente. Os nossos órgãos sexuais físicos são instrumentos da manifestação mental. Então, o sexo ele não se restringe às genitálias. Se a gente pegar o sol e ver um feixe de luz passar pela janela e querer entender e compreender o sol só analisando aquele feixe de luz, a gente não vai saber o que é o sol. Então, o sexo, numa analogia mais ou menos grosseira, é mais ou menos isso. Essa a questão da sexualidade física, o sexo sexual propriamente dito, ele é como se fosse feixe, dentro do complexo que é a sexualidade, né? Então, para a gente ter essa visão de que, não, o sexo é realmente só o que fisicamente está se aparecendo, está se expondo, aí a gente vai estar se equivocando, né? A gente tem que fazer uma análise sistemática e geral da sexualidade. Nos livros dos Espíritos, Kardec, lá na questão 200, pergunta a espiritualidade, os nossos irmãos venerandos, lá em 1857. Tem sexos os espíritos? Pergunta curta. Tem sexos os espíritos? Os espíritos responderam: não como entendeis. Vírgula. Então, seja, os espíritos têm sexo, mas não da forma como nós entendemos aqui encarnados. Pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, na espiritualidade, existe sexo, os espíritos possuem sexo, não como nós entendemos, baseados no amor e na simpatia e na concordância dos sentimentos. Na continuidade, ele pergunta, questão 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Olha isso. Pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher ou vice-versa? Resposta: sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Aqui a espiritualidade traçou um princípio. O princípio que todos nós somos bissexuais psicologicamente. Veja só, estou falando de bissexualidade na esfera física. Todos nós trazemos as duas forças da natureza, as duas forças da humanidade, que é essa força feminina e essa força masculina, com mais intensidade na polaridade na qual eu estou me expressando, quando encarnado. Então não tem como a gente dizer, não, eu sou espada, eu não tenho nada de feminino. Não, todos nós. E a mulher que é totalmente feminista, que vira às vezes nem o rosto para o lado masculino e dizer que não tem nada de masculino. Todos nós temos as duas forças dentro de nós, com, quando estamos encarnados, a preponderância de uma delas para desenvolvermos as nossas atividades aqui encarnados, né? Na questão 202, Kardec continua a pergunta. Quando errante, ou seja, quando o espírito está na erraticidade, está no plano espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Eu estou no plano espiritual, estou lá há vários anos, já desencarnei e tenho que voltar para a Terra encarnado. O que eu vou preferir? Nascer como homem ou nascer como mulher? Nós, de regra geral, no padrão espiritual de evolução mediana, nós participamos da nossa programação espiritual, nós inclusive escolhemos a forma que nós queremos nascer, né? Passando pelo crivo dos nossos mentores espirituais. Então nós estamos lá, vamos escolher. O que importa para escolher? Pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então a nossa masculinidade ou a nossa feminilidade no plano espiritual não é o fator que vai decidir qual sexo que eu vou nascer. O que vai fazer qual sexo que eu vou nascer é simplesmente as provas e as expiações pelas quais eu tenho que passar. Isso que é o mais importante, né? Porque o espírito na erraticidade, ele olha a evolução, o caminho é a evolução, e vai procurar as melhores provas dentro da sua programática reencarnatória
para poder renascer em um sexo ou no outro sexo. Pulei uma? Não pulei não. Ó, comentário de Kardec a essas questões 200 a 202 e trata sobre o sexo dos espíritos. Kardec fala: os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Entenda-se, olha a resposta lá na 200: não como entendeis, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como um homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Então, deixa bem claro aqui esse caráter da inversão da polaridade reencarnatória. Ora nós encarnamos homens, ora nós encarnamos mulheres. É por isso que nós carregamos dentro de nós, os homens, as experiências do sexo feminino. Está no nosso inconsciente. E vice-versa. A mulher carrega dentro de si as experiências que teve quando encarnada no sexo masculino. E está na inconsciência. Então, agora temos que ver o seguinte: isso não é assim. Eu encarnei nessa encarnação homem, na próxima mulher. Na outra homem, na outra mulher. De regra geral, a gente vai ver até o posicionamento aqui do André Luiz. A gente fica séculos, muito tempo, numa polaridade sexual, aí faz a inversão. E vamos para outra polaridade. Vamos ver como que isso funciona. André Luiz também no livro Ação e Reação. O sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. O passivo é uma característica do sexo feminino, né? E o positivo, uma característica da polaridade masculina. É natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Olha só, ele fala o espírito acentuadamente, ou seja, tem a polaridade feminina, ou seja, ele não está dizendo que ele não tem os caracteres femininos na sua psique, masculino, melhor dizendo. E o masculino, ele diz, ó, o espírito marcadamente masculino. Então, ou seja, ele tem as suas características femininas, mas marcadamente ele está na polaridade masculina, né? Por longo tempo. Vamos adiante. Então tá aí, ó, as polaridades sexuais: feminino, masculino, yin, yang, ânima, ânimos, né? Os orientais colocaram yin e ânimo. Ânima, ânimos, do nosso irmão Carl Gustav Jung, isso, os psicólogos aí que me corrijam, né? E é interessante que ele coloca da certa forma, ânima seria a característica feminina se desenvolvendo no homem, quando encarnado. E ânimos seria a masculina que age na mulher quando encarnada. Isso aí são posicionamentos de Jung. Vamos adiante. Nesta comunhão de energia, essas duas energias, feminina e masculina, elas se unem. Então, nesta comunhão de energia masculina e feminina, estabelece-se um circuito fluídico vibratório intenso entre os envolvidos, obviamente. São permutadas cargas magnéticas que realimentam os envolvidos psiquicamente. Então, se elas se completam, quando você tem uma relação, seja afetiva, seja sexual propriamente dita, né? Quando você tem essa complementação com a outra carga, a outra polaridade, isso aqui realimenta aqueles que estão envolvidos psicicamente. Um casal, ao se amar e manter relações sexuais, intercambiam intensamente ondas de energia que, ao se completarem, absorvem outras, por sintonia dos planos energéticos superiores. Então, o amor, lembra que a gente viu no início? O amor divino é uma energia sexual, a energia sexual é divina. Então, quando se completa essas forças, há como se fosse um triângulo, a gente se liga direto com o Criador. Obviamente que essas trocas de energias
vão desde a animalidade até os espíritos sublimes superiores. Então essa troca de energia, ela vai, quanto mais espiritualizada e menos instintiva a relação, mais sublimes serão as trocas de energias. Quando nós investimos na nossa reforma íntima, nas nossas obras, a gente tenta realmente ser uma pessoa mais moralizada, mas nós vamos crescendo espiritualmente. E obviamente essas trocas com o plano espiritual, com o plano divino, elas vão se intensificando. Vamos lá. Vamos falar sobre inversão da polaridade sexual. Todos entenderam então como que nós temos na essência, nós não temos sexo como espírito, que a gente encarna ou no sexo masculino ou no sexo feminino para poder desenvolver nossas atividades aqui na Terra de acordo com as provas pelas quais nós temos que passar, né? E que quando nós mudamos essa polaridade, ocorre essa inversão. Isso pode acontecer de forma realmente natural ou pode acontecer de forma expiatória. É isso que nós vamos ver. André Luiz, agora no livro Sexo e Destino. Inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, ou seja, com o complexo psicológico de um sexo e o corpo físico de outro sexo. Então é assim que eles estão colocando. Seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas. Então, o próprio André Luiz, você pode correr isso de forma expiatória ou por necessidade das tarefas que tem que realizar aqui na Terra, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Então, olha só, muitas vezes nós estamos no plano espiritual, nós solicitamos para nascer no outro sexo. Eu estou no plano espiritual e quero, faz muito tempo que eu não passo pela seara do corpo feminino. E eu quero desenvolver o sentimento de maternidade. E solicito isso. E vai ser feita uma programação, e se for necessário, se isso for melhor para mim como evolução, eu venho sexo feminino, né? Outras vezes a lida é expiatória. Não tem essa de solicitar, não. Imagina um espírito masculino que abusou da sua sexualidade, às vezes por várias encarnações, não respeitou de forma nenhuma o corpo feminino, não respeitou a mulher, foi violento, foi agressivo, cometeu uma série de aberrações. É compulsório. Os irmãos da espiritualidade superior, os agentes da inteligência, se reúnem, ele tem que ir numa reencarnação compulsória para poder valorizar o outro sexo. E é aí que vem os maiores conflitos sexuais que nós vamos ver adiante. Então, homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos. Intersexos aqui ele está colocando. Quando a gente fala de hermafroditismo, se tiver aí alguém da área da saúde, de repente posso até depois nas perguntas esclarecer melhor, não é minha área. Mas o hermafroditismo ocorre quando a criatura ele nasce com as duas gônadas, tanto testículo quanto com ovário. Esse é um hermafroditismo verdadeiro. Quando ele nasce, a gente chama de pseudo-hermafroditismo. Quando ele nasce, por exemplo, com testículos internos e por fora tem todas as características de um corpo feminino, a gente chama de intersexo, né? Só para fazer uma diferenciação entre o hermafroditismo verdadeiro e o pseudo-hermafroditismo. Tranquilo? Então o que ele está falando aqui, homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados. Ele está colocando a mutilação aqui no sentido de uma falha física nas suas condições genésicas, né? Ou inibidos em certos campos de manifestação, a frigidez, né? Por mais que receba estímulo, não consegue desenvolver, né, o sexo propriamente dito quando encarnado, né? A alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se e nunca sob a destinação do mal. Então, uma criança transgênero, quando ela fala que a natureza foi cruel com ela, que ela é uma aberração, olha a importância de quem a rodeia, de desde cedo trazer para ela conceitos corretos,
uma educação que realmente possa lhe ajudar. Porque senão cresce com revolta ao Criador, cresce com revolta à natureza, cresce se achando um monstro. Eu tive esse privilégio de trabalhar em regiões do sertão brasileiro, na região Nordeste, e você vê que o índice de analfabetismo é muito grande. Então tem uma ignorância sobre esses assuntos muito grande. Uma pessoa que vem como hermafrodita, imagina uma mulher que desenvolve características masculinas por fora, né, fisicamente, e tem toda a sua psique feminina vivendo numa região onde impera muito o machismo. Imagina a aprovação e o sofrimento de uma pessoa dessa, né? Então é isso que a André Luiz aqui está falando. Ó. Só que ela nunca vê isso aqui para destinação do mal de forma nenhuma. É para desenvolver o bem, porque aquela situação é necessária para a sua evolução, para a sua evolução espiritual. Vamos lá. Vamos falar então dessa inversão da polaridade sexual de forma natural, que acontece com todos nós, sem exceção. Eu já fui mulher e provavelmente voltarei a ser mulher. E isso com todos nós aqui presentes, né? Então, naturalmente, como que isso ocorre? Ó, numa encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Mudando de sexo, poderá então conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam, olha como que Kardec coloca lá na Revista Espírita em 1866. Assim se explicam certas anomalias aparentes. Isso em 1866 ele falando. Então a pessoa que nasce nessa situação não quer dizer que ele é homossexual, de forma nenhuma. Ele traz as características do sexo. Eu sou homem e acabei de vir numa reencarnação como mulher. Eu trago as características femininas, eu trago muitas vezes a forma de falar, eu trago características dos meus jeitos, dos manejos que eu faço com as pessoas. Isso não quer dizer que eu seja homossexual. Quer dizer que eu tenho essas características do sexo feminino e intensamente dentro de mim. Aí eu vou ter que passar várias encarnações no sexo, né, masculino para que eu vá adaptando os manejos e ações masculinas e realmente passando aquela imagem que é mais própria da polaridade masculina, né? Então vamos ver, ó. Por anomalias, Kardec continuando, por anomalias aparentes, podemos entender o fato de existirem mulheres másculas que se comportam como verdadeiros homens e vice-versa, independentemente de manter ou não relações sexuais. Isso Kardec em 1866, lá na Revista Espírita. Vamos lá. Emmanuel, no livro Vida e Sexo. Ó. A vida espiritual, pura e simples, rege-se por afinidades seletivas essenciais. Contudo, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações. Só um minutinho. Através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, o que nós estávamos falando? Psicologicamente, todos nós somos bissexuais, e porque trazemos dentro de nós as duas polaridades. Vamos lá. Continuamos com Emmanuel. O homem e a mulher serão assim de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Então eu não posso dizer que absolutamente, psicologicamente, eu seja 100% masculino. Ninguém é 100% do sexo que ele está no corpo físico. Em face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ao envergar o corpo físico, demonstrará fatalmente, olha o que o Mano falando, fatalmente, não é que pode se apresentar. Então ele apresentará fatalmente os traços da feminilidade, em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese o corpo de formação masculina que a segregue, verificando-se o mesmo com referência à mulher em igual situação.
Então você vê, é Emmanuel basilando essa característica da bissexualidade psicológica e espiritual que todos nós temos. Continuamos com Emmanuel. Em muitos casos, espíritos cultos e sensíveis. Espíritos já no nível de evolução um pouco maior. Aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e na elevação de si próprios, rogam dos instrutores espirituais que os assistem a própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Para que isso? Eu fiquei me perguntando. Obviamente, você pode ver esses espíritos, esses grandes espíritos que vêm em missões, seja na área científica, seja na área da filosofia, seja em qual área for, muitos deles, às vezes, são até mal entendidos e a sociedade chega até a ter alguns certos preconceitos, porque realmente eles fizeram essa escolha. A psique deles é de um sexo e eles pedem para vir no outro, justamente para poder isolar a manifestação sexual física na sua existência e que ele possa dedicar de forma melhor o seu tempo para a missão que ele tem que desenvolver na Terra. Não que o sexo propriamente dito venha atrapalhar nossas missões, pelo contrário, é necessário. Mas espíritos que vêm nessa escola, né, de realmente missionário, muitos deles pedem para vir em outra polaridade, para desenvolver melhor a sua missão na Terra. Agora sim, agora que a gente vai entrar propriamente dito nos conflitos psicológicos. Quando a inversão dessa polaridade sexual, ela é por necessidade expiatória. André Luiz, no livro Ação e Reação. A mulher criminosa que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. E continua. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar a mulher, sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Imaginem vocês, uma suposição, né? Obviamente que não acontece, mas vamos imaginar que nós acordemos de manhã e ao olhar no espelho você se veja no outro sexo. Imagina um choque que deve ser para qualquer um desses. Tem até um filme nacional que, né, faz uma comédia em cima dessa situação, né? É mais ou menos isso. Não tem preparação. Você está no plano espiritual e tem essa dívida enorme, principalmente com o outro sexo, decorrentes de atividades sexuais abusivas, promíscuas, que muitas vezes tivemos no passado, em várias encarnações, trazendo prejuízos, dores e sofrimentos para tantos outros. E a melhor forma para a sua evolução espiritual ser mais rápida é esse choque, é você renascer na outra polaridade. Essa, e sim, é a encarnação de inversão de polaridade de forma expiatória. Não é missão, é expiação. É sofrimento? É sofrimento. É dor? É dor. Que o espírito que melhor assim sublimar, aceitar e trabalhar essa sexualidade dele nessa encarnação, haverá de sair mais vitorioso do que quando entrou. Vamos adiante? Emmanuel em vida e sexo. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com destruições de uniões construtivas e lares diversos, é em muitos casos induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino,
aprendendo em regime de prisão. Lembra que ele estava falando da menina que falava que se sentia como uma crisálida dentro de um casulo que não se rompia, estava presa? Regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos, ocorrendo o mesmo com a mulher que tem agido de igual modo. Então, o sentimento é esse mesmo, é uma prisão. Você está preso, você não aceita, né, aquela situação. Veja a importância dos conceitos da instrução espírita, a importância da casa espírita na educação espiritual. E nós ainda vemos muitas casas espíritas que a própria casa espírita, parte dos seus componentes, tem um preconceito. A gente ouve e vê isso. Um homossexual pode dar passe? Alguém fala, não, como que pode? Só que faz vista grossa para o heterossexual que tem uma vida promíscua. Então você vai ver que o que importa é o caráter. O que importa é realmente a prática. Se tiver prática, muitos não têm a conduta sexual. De uma vida digna, de uma vida respeitável, é isso que a gente tem que analisar. Casa espírita está aqui para dar educação espiritual, independente de quem quer que seja. Vamos lá? Então tá aí, agora a gente vai falar homossexualidade, o que vem a ser? A gente viu as polaridades sexuais, as inversões, todos aqueles que estão na inversão da polaridade é homossexual? Qual o conceito? A homossexualidade é a condição do indivíduo na qual deseja ter relacionamento afetivo e ou sexual com pessoas do mesmo sexo. Então se você está na polaridade inversa, mas não tem esse desejo ou não tem relação com o outro do mesmo sexo, você não pode ser caracterizado como homossexual. Talvez nem como um heterossexual. A opção, você viu? Lembra dos espíritos missionários que entram na sua ciência, por exemplo, e deixa a sexualidade de lado momentaneamente? Então, é isso aí, ó. Condição do indivíduo na qual deseja ter relacionamento afetivo ou sexual com pessoas do mesmo sexo. Se enquadra dentro da homossexualidade. O que diz a ciência sobre a homossexualidade? A homossexualidade ela deixou de ser considerada doença pela Associação Americana de Psiquiatria em 1973. Lá se vão 42 anos. Né? 42 anos. E até hoje tem muitos que ainda consideram isso uma patologia. Para a ciência, a homossexualidade não precisa de cura, visto que não é uma doença. Hoje ela é considerada apenas como uma orientação sexual, dentro de uma diversidade. No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como um desvio sexual. Agora, não só do homo, como dos héteros, todo conflito que caia na área psíquica causa transtornos. E esses transtornos são tratados pela psicologia e pela psiquiatria. Obviamente que a criança que desde pequeno nasce dizendo, olha a diferença, eu não quero ser, eu sou do outro sexo. Isso aí é catalogado como transtorno de identidade de sexo. Né? E embora a Associação Americana aqui coloca desde 2012 que isso é apenas um sintoma, mas a Organização Mundial da Saúde, através da classificação de identificação de doenças, né, o CID, está lá catalogado como CID-10 e F64, que é um transtorno. E é com base em cima disso que muitos pais conseguem tratamentos hormonais para os filhos até na rede pública. Né? Vamos adiante. O que diz a doutrina espírita sobre a homossexualidade? Embora a sociedade terrena seja constituída em sua maioria por criaturas heterossexuais, o mundo vê na atualidade em todos os países extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos aos heterossexuais. Também está lá em Emmanuel, Vida e Sexo. Então, não é 1, 2, são milhões. Ou acredito hoje até, olhando a proporção, bilhões. Né? Em pé de igualdade, pedindo isso, pedindo compreensão, pedindo respeito, pedindo solidariedade, pedindo apoio. E a sociedade, de maneira geral, ainda não encarou esse tema nessa magnitude. Né? Vamos adiante. Ó, Chico Xavier, isso aqui é interessante. Programa Pinga Fogo na Rede Tupi em 1971.
Ele deu 2 entrevistas nesse programa. Uma, salvo engano, no dia 28 de julho de 1971 e a outra no dia 21 de dezembro do mesmo ano. E lá, ele perguntado, ele falou, ó, a homossexualidade, bissexualidade e assexualidade são condições da alma humana. Não devem ser destacados como fenômenos espantosos, como fenômenos ridículos da humanidade. Tanto como os que são portadores de sexualidade dita normal. Olha como que ele abre. Ele fala assim, aqueles que são portadores de sexualidade dita normal e aqueles que são portadores de sexualidade considerada não normal, né? Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos de nosso maior respeito. O comportamento sexual na humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes. Gente, ele falou isso aqui em pleno vigência do regime militar do nosso país, né? E obviamente, com certeza, ele deve ter sido investigado, né? Mas viram que não tinha essa opinião e a atividade dele, não acredito eu, e não viram nenhum perigo nessa situação, né? Mas que com certeza foi investigado, foi investigado. Era para aquela época, você fazer uma afirmativa disso era algo, né, de outro mundo, né? Ó, a frustração afetiva é um tipo de fome. Chico no mesmo programa, olha. A frustração afetiva é um tipo de fome. Olha a analogia que ele faz. Capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. A frustração afetiva, você vê que ele está falando de todos nós. Devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos. Olha ele falando, o que importa é o nosso caráter, imperando acima de todo e qualquer sinal morfológico. E haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar de 1 milímetro o monumento da família que é a base do Estado. Olha a preocupação dele. Deixa bem claro que o que importa é o nosso caráter, que os sinais morfológicos não têm importância nesse aspecto e que ele está preocupado em não ter abalo nenhum. E essa é a palavra que ele usou. Abalo de 1 milímetro nas bases da família, ou melhor, da base da família que é a base do Estado da humanidade, né? Aqui já em 84, Chico numa entrevista ao jornal Folha Espírita, ele diz: não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para os nossos irmãos e irmãs portadores de tendências homossexuais, a nosso ver claramente iguais às tendências heterossexuais que assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impediria certo número de pessoas de trabalhar, de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas e fisiológicas diferentes da maioria. 1984, né? Chico dizendo que ele não conseguia entender esse posicionamento da sociedade. Chico, um espírito de luz, como todos nós já sabemos a sua história, né? Não diz bem claro que ele não conseguia entender o porquê dos preconceitos. Vamos adiante. Ó, Divaldo Franco, numa entrevista ao programa Conversando com o Divaldo Franco, né, que passa lá na TV Mundo Maior. Aí isso aqui são alguns pontos da entrevista. Ele coloca: o espírito pode reencarnar na polaridade masculina ou feminina, o que nós já vimos, que Kardec já viu lá atrás. Sequências de encarnações na mesma polaridade sexual faz com que adquiramos a psicologia referente à respectiva anatomia. Então, ou seja, reiteradamente eu renascendo como homem, eu vou pegar, né, a minha psicologia vai ser referente a essa respectiva anatomia masculina e vice-versa. Quando ocorre a inversão de polaridade, poderá ocorrer do espírito ter a psicologia diversa da sua anatomia física. Ele não está dizendo que deve, pode. Aí nós vimos que nas inversões de forma natural, o espírito se prepara. Você imagina, eu estou indo para a Europa, fazer uma viagem. Eu vou procurar saber o clima, o lugar onde vou ficar, as habitações, com quem eu vou conviver.
o tempo que eu vou ficar lá, onde eu vou trabalhar, o que eu vou estudar. Uma viagem de, às vezes, de 1, 2 anos, de mês, ou de dias. Você imagina uma viagem que é para corpo físico, para carne, onde eu vou ficar 30, 50, 70, 90, 100 anos. Como que deve ser essa preparação? É muito sério. Então a gente entra no departamento, nos departamentos reencarnatórios, junto com os nossos mentores espirituais, a gente faz essa programação, faz essas linhas. O problema é quando a gente está aqui, aí tem o cérebro que faz o esquecimento passado, e muitas vezes a gente esquece, né, não puxa e acaba desviando. São os nossos mentores que ficam nos puxando, né? Não é por aí não, é por aqui, é por aqui. Mas essa programação é feita. Então essa polaridade, ela poderá ocorrer, essa mudança, né, na psicologia, né, diversa de sua anatomia física, poderá, não quer dizer que ocorrerá. A opção sexual é referente à escolha do espírito encarnado ao seu comportamento sexual. Então perguntaram para ele, a homossexualidade é uma opção? E ele deixou bem claro, o comportamento sexual é uma opção. Você está encarnado com a sua psique de frente ao teu corpo físico. Como você vai fazer o seu comportamento é o seu livre-arbítrio. Isso é a sua opção. Você que escolhe. Você pode escolher, não, eu vou ser uma pessoa promíscua. Respeitar, é a escolha dele. Como eu posso escolher, assim, não, eu vou procurar trabalhar essa minha sexualidade da forma mais digna possível. É a opção. Então ele deixa bem claro que a opção não é a opção de escolha pela homossexualidade, é a escolha pela conduta sexual de cada um. Perdão. Amar e ter sentimentos bons com pessoas do mesmo sexo é natural. Palavras de Divaldo. O homossexual não necessariamente deve assumir a conduta sexual. Não é porque eu sou homossexual que eu tenho que direcionar as minhas energias sexuais só para o sexo propriamente físico. Eu posso direcioná-las, e é até muito interessante direcioná-las para as outras áreas de atuação na humanidade, né? O homossexual não necessariamente deve aceitar, já vimos, o sentimento de amor e afeição por outra pessoa do mesmo sexo é digno e ético, né? A gente não podia esperar outra coisa de Divaldo, né? É bem isso aí que ele nos traz, né? Olha que interessante, ó. O direito de qualquer pessoa é louvável desde que não se agrida à sociedade. Para todos nós. A minha liberdade vai até onde começa a do outro. Então, esse direito é louvável, mas que eu não utilize dele para agredir a sociedade. Por isso, deve-se evitar o exibicionismo com o objetivo de se impor à sua manifestação pessoal. E o Raul Teixeira, nessa palestra dele aqui, ó, ele coloca, ó, a homossexualidade não seria problema se a sociedade hipócrita e alienada não quisesse apedrejar e os homossexuais não quisessem se exibir no processo de prostituição. Então vejam bem, não é porque que eu tenho a minha sexualidade, todos nós temos, que eu vou querer impor a outrem a minha opinião. E dentro da casa espírita, a doutrina espírita não é uma doutrina que se impõe, ela expõe, é totalmente diferente. Nós expomos os ensinamentos que vêm dos espíritos superiores, e cabe a cada um decidir como agir com a sua sexualidade. Então a casa espírita, quando ela faz a educação espiritual, a criança, o jovem, o adulto tem essa educação espiritual. Aí sim, é ele, com a educação que ele teve, que vai caberá decidir o que ele vai fazer da sua sexualidade. E não nós que temos que impor. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Né? Vamos lá. Causas da homossexualidade. A gente estudando, a gente viu várias. Né? Tem alguns psiquiatras que trazem desde causas genéticas, de causas biológicas e várias outras. Então, para ficar fiel à doutrina espírita, o espírito Camilo, vocês já ouviram falar do espírito Camilo? Mentor do Raul Teixeira? Então, ele nesse livro aqui, ó, Educação e Vivência, ele traça para nós 4 causas para a homossexualidade. Vamos ver. Acho que está acabando a pilha. Ó, ele fala assim, ó, provenientes dos recônditos da alma, onde se alocam reminiscências de desrespeito de crimes hediondos cometidos contra as leis morais, ou seja, causa vem de existências passadas. Então, primeira causa,
são aquilo que nós já vimos atrás. Os nossos atos que nós cometemos no passado repercutem hoje. Tudo aquilo que eu planto hoje, eu colherei amanhã. Então, uma das causas é realmente o ajustamento da lei divina, que você vê, nós vimos de forma natural ou de forma expiatória. E ele continua: cometidos contra as leis morais que são presentes na consciência humana, ou por outro lado, decorrentes de processos educacionais deletérios. Olha só, eu nasço já com conflito, mas que não chega ao ponto de eu desenvolver uma psicologia diferente do meu corpo físico. Porém, eu, na minha educação atual, dentro de casa, dentro dos familiares, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que os maiores abusos sexuais são cometidos dentro das nossas casas, e isso fica escondido, não vem à tona, não gera casos de polícia, mas são cometidos dentro de casa. Então imaginamos como, por exemplo, uma criança que foi violentada dentro de casa pelo próprio pai, e carrega dentro de si, desde pequeno, aquele trauma do sexo masculino. Obviamente, ele poderá ir para o sexo feminino, principalmente se ele trazer nas suas matrizes do espírito essa polaridade acentuada na sua psique. Então, você vê, isso é uma causa educacional. E essa causa educacional também pode ser atávica, ou seja, do passado. Eu, numa existência anterior, tive num regime de prisão. E num regime de prisão ou enclausuramento, eu, para desenvolver a minha conduta sexual, optei em ter relações do mesmo sexo. E isso eu trago lá de trás, é uma cultura. Ou até mesmo de povos, tem certos povos indígenas, lá antigamente, os gregos, os romanos, tinha, né, não vou dizer propensão, mas tinha um aceitamento melhor com essa questão da homossexualidade, que foi muito talhada na Idade Média, desde o processo de Inquisição. Mas isso aí é outra história que a gente conversa em outro momento, né? Então são questões educacionais, eu trago isso, ou dentro de casa, desde pequeno, na minha infância, na minha educação, eu tenho esse impulso, né? Vamos lá. Então, falamos dos processos educacionais deletérios que se apoiaram em inclinações morais deficitárias, ainda não suficientemente amadurecidas para a verdadeira liberdade. Os dramas homossexuais têm lugar na intimidade das criaturas largamente. E Camilo continua: motivados ainda por terríveis programas obsessivos. Muitas vezes, nós, dentro do movimento espírita, nós estudamos isso, e a doutrina espírita nos traz, principalmente em obras, né, complementares a Kardec, as questões das obsessões. E o indivíduo está passando por um período obsessivo, né, muito, muito intenso. E o obsessor tenta colocar na sua psique esse desenvolvimento da outra polaridade sexual. E muitas vezes você é arrastado e acaba desenvolvendo conduta homossexual, não porque você tem realmente aquela polaridade, mas pela influência espiritual. Não nos esqueçamos, desculpe-me de cabeça, eu não lembro o número da questão, mas Kardec pergunta a espiritualidade, né? Os espíritos nos influem? A resposta é: nos dirigem. Muito mais do que podeis imaginar. Digo-vos que até mesmo são eles que muitas vezes os dirigem. Mais ou menos isso é a resposta, né? Então, realmente, a gente sofre essa influenciação, então pode ser uma causa da homossexualidade. Opa, faltou uma. Que antigos inimigos, esses obsessores, desencarnados engendram por vingança, ou ainda, olha outras causas, decorrente de perturbações psiquiátricas não devidamente diagnosticadas, explodem quadros homossexuais aqui e acolá. Obviamente que por trás de tudo isso tem a psicologia, nosso complexo psicológico que nós carregamos do passado. Nossa vida é uma só, a gente só troca de corpo físico, né? Então a gente traz isso, né? Então são essas as causas. Vamos lá, o tempo está apertando. Vamos adiante. Desequilíbrio e conflito sexual. O desequilíbrio sexual é uma das causas da alienação mental, seja praticado por hétero, bi ou homossexual. Agora a gente está falando de todos nós, os nossos desequilíbrios na área da sexualidade.
O abuso sexual trará consequências desarmoniosas na estrutura delicada e sensível da nossa vida mental, da nossa ordenação perispirítica e principalmente na intimidade de nossa consciência, provocando enfermidades estranhas, sejam elas físicas ou psíquicas, nessa vida ou nas próximas vidas. Tá chegando, tá acabando. Vamos lá, vamos passar rapidinho, passar o que realmente mais interessa para vocês, né? Olha, questão de conflito. Divaldo Franco entrevista naquele programa Conversando com Divaldo. Os conflitos sexuais se originam quando em nossas condutas sexuais utilizamos das funções genéticas exclusivamente para o prazer físico e sexual. Então, quando o nosso ato, a nossa conduta sexual se restringe somente ao prazer físico, obviamente, provavelmente, que nós vamos trazer alguns conflitos sexuais. Por quê? Porque nós somos espíritos e estamos fadados à evolução. Então, toda vez que eu me prendo na animalidade, eu estou como que puxando meu freio de mão. E aí vem a lei de progresso e me arrasta. E esse arrastamento me traz os conflitos, dentre eles os sexuais, né? Então, após saturarmos desse prazer, Divaldo continuando a nossa entrevista, passamos a ter atitudes agressivas contra o próprio organismo, como condutas masoquistas, sadomasoquistas, sadismo e outras aberrações sexuais. E nós vemos isso, pessoas que começam a ter uma sexualidade física intensa, chega a um determinado momento que ele está saturado daquilo e procura outras formas de sexo para poder se satisfazer. E aí, quanto mais se afunda, mais conflito sexual vai ter. Vamos adiante? Está chegando no fim, pessoal. Homossexualidade e família. Também os psicólogos, os psiquiatras trazem cada um posicionamento. Eu, para ser autêntica doutrina, isso aqui, Divaldo Franco estabelece pelo menos 4 bases para nós. Então vamos pela linha de Divaldo. Ó. A opção sexual é um direito da individualidade e é inalienável. Então os pais, principalmente os pais, não têm que chegar para o filho e querer impor a ele a opção sexual que ele deve ter. Vai gerar mais conflito ainda. Segundo tópico. Aqui, ó. Nós não temos muitas vezes os pais ou a prole que queremos, e sim a que temos necessidade para nosso processo de evolução. Então, tanto pais quanto os filhos têm um complexo familiar que necessita para a evolução. Ah, eu não queria que o senhor fosse meu pai, eu queria outro. Ah, por que eu tenho esses pais? Ou vice-versa. Nossa, eu não suporto os meus filhos. O que eu fiz para ter esses filhos? Gente, olha só, somos cristãos, somos espíritos e temos que ter esse entendimento. Nosso complexo familiar é feito para a gente aparar as nossas arestas e crescer. Se eu não aprender a desenvolver as minhas funções dentro de 3, 4, 5, 6 pessoas ou mais pessoas, como que eu vou aprender a conviver com a sociedade? Como que eu vou aprender a amar o próximo como Jesus nos pediu para amar? Então fica mais difícil, né? Então, Divaldo deixa bem claro isso, que a gente não escolhemos, ou melhor, se escolhemos, né, é para nossa evolução, para nossas necessidades espiritual. Aceitar, aqui é mais importante, gente, ó. Aceitar e amar sempre. Eu não aceito meu filho homossexual. Saia de casa. Ou você entra na linha que eu quero, ou você não convive mais nesse lado. Olha que pensamento equivocado. Então, ó, aceitar e amar sempre. O amor é o melhor instrumento para criarmos hábitos saudáveis em busca do nosso reequilíbrio sexual e espiritual. Só vai complicar a situação e vai agravar. E se esse realmente filho sai de casa, cai numa série perniciosa de conduta sexual, se arrepende, se suicida, como que fica esse pai? Essa mãe? Então seria o amor é o melhor caminho, sem sombra de dúvida. E, por último, dialogar com toda a franqueza. A gente vê naqueles casos dos transgêneros, cada pai adota de uma forma. Tenta esconder o filho, alguns, dentro de uma bolha, para que a sociedade não fique sabendo do problema do transtorno do filho. Outros sofrem tanto, todos sofrem com a situação, que não, eu vou permitir a você, um menino, por exemplo, a viver de vestir de mulher. E passa a se vestir e se expor à sociedade. Aí vem o preconceito,
vêm as humilhações e a criança sofre mais ainda. Então, qual o melhor caminho? Segundo Divaldo, aceitar e dialogar com toda a franqueza, desde pequeno, com seu filho. Falar que a vida tem uma finalidade além dos prazeres sexuais. Orientar no sentido positivo da vida. Sublimar é muito melhor do que se entregar às condutas que resultem em conflitos e transtornos. E como que a gente faz para conquistar? Mas eu tenho trouxas, eu não carrego isso, me sinto aprisionado. Como que eu equilibro isso? Vamos lá, algumas dicas. A homossexualidade por si só não fere as leis divinas e muito menos seria um equívoco do Criador. É o sexo irresponsável, promíscuo, abusivo, desequilibrado, de emoções inferiores, apenas sensual, que trará ao indivíduo a sua responsabilização perante as leis divinas. Por isso é fundamental tanto o homossexual como o heterossexual analisar e reeducar sua conduta sexual. Então não adianta fugir do problema. Você tem que encarar e procurar se encaixar aqui. Vou analisar, fazer análise íntima. Foi isso que Jesus ensinou. Na minha opinião pessoal, Jesus, o principal objetivo dele, através do seu exemplo, é fazer a gente fazer uma reforma íntima. Aquilo que Sócrates dizia lá atrás, conheça-te a ti mesmo. Aí você vê uma criança, um adolescente, que às vezes vai tomar banho e tampa a genitália porque não aceita olhar para o seu corpo, tem ódio do corpo. Então você vê, você tem que primeiro analisar, por que Deus me fez assim? E aí sim, fazer uma análise em cima, e em cima principalmente de postulados espíritas, da doutrina, a gente vai achar muitas respostas para esses nossos problemas. Né? Está no finalzinho, falta pouco. Conquista do equilíbrio sexual. Então, tudo posso, mas nem tudo me é devido. Quantas vezes a gente fala isso? Eu posso fazer qualquer coisa, não me impeçais, você não manda em mim, e aí vai, né? Somente jovens, né? Não, eu posso fazer de tudo, mas lembre-se, nem tudo me é devido. Reforma íntima urgente. Se a gente não começou a fazer isso, vamos seguir o exemplo de Santo Agostinho. Todo dia, no final do dia, faz a análise das suas ações que você fez durante o dia, e aí você vai positivando as coisas que você fez de bom, e aquilo que é de negativo você vai procurando tirar da tua vida. Aí sim, chega no final da vida, ele viu que realmente a fé transforma montanhas. Tirou de si uma montanha de vícios, né? Então isso é a nossa reforma íntima. Conduta sexual digna, ética, equilibrada, independente da orientação sexual. Então, se eu tenho aqueles arroubos dentro de mim, de animalidade, vamos fazer um esforço, vamos tentar se conter, vamos tentar realmente direcionar a nossa sexualidade de uma forma assim, mais digna e equilibrada, mais ética. Né? Cuidado com as paixões, atrações físicas, sexo verbal, sexo pela internet, é só uma transa, etc. Isso não é sinônimo de amor. Alguns deles podem fazer parte do complexo do sentimento amor, mas não é só amor. Então eu vejo jovens às vezes vêm, não, mas vocês não dizem que o que mais importa é o amor? Então eu posso fazer sexo do jeito que eu quiser. Não, aí está confundindo amor com essa sexualidade mais inferiorizada, né? Vamos adiante. Diálogo familiar é fundamental, como o Divaldo Franco já nos trouxe. Socorre-se sempre com oração. A oração é a nossa maior arma, se pode dizer assim, psíquica. É ela que nos une ao Criador. Então, quando nós estamos no meio do conflito, quando nós estamos no meio da tempestade, muitas vezes aonde eu posso me pegar e me agarrar é com a oração, porque eu não sei para que rumo seguir. Então confie, acredite que você é uma criatura divina e que Deus está te amparando, e una Ele em pensamento. Né? Estude sobre o assunto em fontes respeitáveis, apreenda o estudo. Por que aprender? Porque às vezes a gente só lê e não guarda nada. Às vezes a gente estuda, mas não aprende. Então o objetivo do estudo é você realmente aprender os ensinamentos, e a gente só vai realmente aprender depois de praticar. Estudar Kardec para viver Jesus. Lembre-se, a verdade vos libertará. Então tire qualquer tabu e qualquer dogma. Jesus Cristo nos diz, a verdade vos libertará. E você não busca? Nós temos uma verdade relativa, porque a verdade absoluta é só a divina. Mas vamos buscar quanto mais conhecimento em fontes respeitáveis. Né? Nós temos aí só Kardec, só a codificação, mais as obras de Chico,
mais as obras de Divaldo, Raul Teixeira, Ivone Pereira, ou seja, fontes confiáveis para estudar o assunto, né? Então vamos lá, vamos procurar. Na casa espírita, passes fluídicos, água fluidificada, terapia fluídica, também. Frequentar o movimento espírita, se não é espírita, seja na religião que for, religião séria, busque isso. Você está fazendo trocas fluídicas e trazendo para si estruturas espirituais para aguentar a aprovação. Vivenciar a aprovação, melhor dizendo, né? Em caso de existência de algum transtorno psíquico, busque tratamento especializado. A gente às vezes tem uma algeriza de ir no psiquiatra, né? Vá, né? De preferência um psiquiatra espírita, né? Porque aí ele vai ter essa visão, né? da espiritual da situação que vai, acredito eu, que vai ajudar bem, né? Quando o desejo sexual desequilibrado nos bater a porta, acontece com todos nós, principalmente na fase jovem, haja desviando o foco para obras edificantes. Artes, música, esportes, auxílio a outra, em cultura, etc. Cultura, etc. Então, isso ajuda muito, né? Ajuda muito esse desvio de foco, porque se você ficar mentalizando aquilo, ficar alimentando, aí você já vai trazer um espírito que realmente às vezes tem, né, querendo te jogar para realmente pro buraco, alimentando. Faça isso mesmo, né? Para quê? Pode ter quantos parceiros você quiser e você entra na cabeça e acaba realmente caindo nas armadilhas da vida. Por mais que a dor e o sofrimento lhe bata a porta, confie em Deus. Não se turbe o coração. Mantenha calma, paciência. E acima de tudo, não se revolte com a divindade das pessoas. Não traga revolta. Se você se revoltar, você, não o teu mentor, você já está se afastando psicamente do seu mentor. E como que fica o auxílio dos espíritos superiores para você? Você está pedindo ajuda e está se revoltando? Você está revoltando contra a divindade? Né? Então, tenhamos esse cuidado. Do ponto de vista espírita, isso aqui de Divaldo, lá do pronunciamento de Divaldo, a sublimação da função sexual é o mais indicado para o nosso processo evolutivo. Então, nós não seremos espírito puro se não sublimarmos a nossa sexualidade. Quando Freud lá atrás já trouxe todas as suas teorias, embora tenha colocado somente no erotismo, na questão sexual propriamente dita, as respostas para as mazelas da vida, né? Aí você vem Jung complementando e você vê que realmente nós temos que enfrentar os nossos conflitos e através desse enfrentamento e da busca que a gente vai se sublimando sexualmente e espiritualmente. Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgar dos outros sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também, a vós. Isso Jesus nos ensinando já lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. Meus irmãos, passou um pouquinho, né? A ideia era acabar até 5 para as 11, mas é um tempo ainda. Vamos lá. Nós gostaríamos desde já de agradecer. Efetivamente, uma palestra esclarecedora. Tá? Nós temos aqui perguntas e aproveitando então, enquanto vamos responder as suas perguntas, nossa atividade vai até 11h30. Para aqueles que quiserem fazer mais perguntas, é só erguer o braço, nós temos os jovens que levarão papel e caneta para que vocês possam, não precisam de identificação nas suas perguntas. Então podem perguntar à vontade, tá? E aí os meninos vão trazendo aqui para nós. Preparado? Manda. Vamos lá? Vamos aqui. Aquilo que a gente não souber, o Eduardo ajuda, a Rose, chega perto aí. Agora nós vamos somando todos nós para que a gente possa chegar às melhores conclusões. Como é vista a cirurgia de redesignação sexual por transgêneros na doutrina espírita, visto que manter o sexo pode desencadear distúrbios psicológicos? Pergunta para começar bem, hein? Vamos lá então. Como é vista a cirurgia de redesignação sexual por transgêneros na doutrina espírita, visto que manter o sexo pode desencadear distúrbios psicológicos? Aí eu vou colocar mais uma questão também. Junto com a cirurgia, um menino transgênero, quando vai chegando na puberdade, que vai aflorando os caracteres masculinos,
E, inclusive, muitos pais procuram para fazer tratamento de hormonização e depois, futuramente, o sonho dele é fazer uma cirurgia para realmente retirada de pênis e o que for possível. Agora, tanto a hormonização quanto a retirada, quanto as cirurgias, não vai mudar a genética do seu corpo. Então começa com a hormonização, fazendo a hormonização, né, para bloquear o testosterona, no caso o menino. E depois que consegue o bloqueio da testosterona, faz a injetável de estrógeno para desenvolver caracteres físicos, né, como por exemplo afinar a voz. Isso tudo não ocorre só no corpo físico, isso tudo tem uma repercussão no campo perispiritual. Então, pelo menos, eu vejo isso, eu vejo também, não está aqui nesse slide, que a gente fez um apanhado, mas Divaldo bate nessa tecla também, isso repercutindo no perispírito, você é como se estivesse fazendo a fuga daquela provação que você se sujeitou lá no plano espiritual, ou se for compulsório, a passar. Então, se você está precisando da tua expiação, que é realmente viver num corpo físico diferente da sua psique, é uma luz para você reparar aquilo que você fez de errado no passado, você vai estar com isso tentando fugir e muitas vezes agravando a sua situação. Mas aí tem todo o transtorno psicológico, como está ali, e ele está desde pequeno querendo mudar de sexo, querendo mudar de sexo, né? Então a questão é, se tiver na família, no aspecto religioso, no aspecto médico, um aconselhamento, um direcionamento mais correto na educação dessa criança desde cedo, com certeza ela vai aprender a se aceitar melhor e conviver com essa sexualidade. Não quer dizer que ela não vai conviver. Ele fala, eu sou um homem no corpo físico e tenho uma psique feminina. Não quer dizer que ele não possa desenvolver as suas manifestações sexuais na área feminina. Isso nós vimos ali, pode direcionar para tantas coisas úteis na humanidade, né? Então, pelo menos a visão espírita nesse sentido é que as cirurgias e a hormonização pode trazer consequências futuras reencarnatórias até mais graves. A hormonização até nessa vida. Cânceres de mama, cânceres diversos, muda toda a questão hormonal. E você está tentando fugir do problema e trazendo uma outra série de sofrimentos que você vai ter que encarar durante a vida. Né? Um aconselhamento pedido aqui. Como agir quando o jovem sofre bullying e fica retraído? Conversa. Diálogo. E, obviamente, dentro das nossas leis, buscar aquilo que é possível fazer para diminuir os efeitos deste bullying. Né? Nós temos lá no nosso serviço, isso é uma coisa que já cai na minha área, né? Pessoas constantemente que trazem esses problemas de filhos, que são principalmente através da internet. Né? Acaba divulgando fotos através de uma pessoa que acreditava ser confiável, e essas pessoas acabam publicando as fotos. Não necessariamente em questão de pedofilia, questão da publicação. E aí os pais entram em desespero porque as fotos dos filhos muitas vezes nus na internet. Né? E, rapaz, o pior, está numa escola. Os colegas de escola começam toda a zoação, começam realmente praticar efetivamente o bullying, e essa criança não quer ir mais para a escola, se fecha dentro de casa e fica retraído. Né? Agora a gente tem que partir do seguinte princípio: nada acontece por acaso. Nada, absolutamente nada. Se eu não tenho que passar por um sofrimento, tenha plena convicção que a providência divina, através de seus emissários, age para que aquele sofrimento não me passe. Se está passando por essa situação, é porque tem uma causa lá atrás para ocasionar aquele efeito. Não existe efeito sem causa. E aí que entra novamente a educação espírita, a educação desde cedo, digna, e não fugir. Eu trabalho essa hipótese, não fugir do problema. Vamos resolver o problema, vamos conversar. Se for o caso, procure as autoridades, denuncie, faça, mas deixa bem claro o seu filho que, você fez isso, você tem toda a ação que nós fazemos, nós temos que ser responsáveis. Você vai ensinar desde cedo que o teu filho tem responsabilidade.
não vou entrar na questão com você, meu filho, que você divulgou as fotos, mas não deveria ter feito isso. Né? E agora está tendo essa consequência. Então vamos enfrentar os problemas juntos. Mais ou menos na mesma linha, né? O mundo espiritual tem a resposta do porquê os jovens de hoje, no século XXI, têm mais facilidade em se assumirem bissexuais? É um momento de mais aceitação de si mesmo? Olha, eu vejo, você viu o pronunciamento do Chico, vocês estão lembrando da entrevista dele? Em 1971, ele falando que futuramente nós teremos melhores condições de entender, a sociedade terá melhores condições de entender. Os preconceitos, de maneira geral, eles vão se diluindo. Muitos preconceitos que nossa sociedade tinha há 30, 40, 50 anos atrás, a gente hoje nem trabalha em cima deles. E esse é mais um, que está aos poucos vai se diluindo. Então tem essa maior facilidade. A outra questão é o seguinte: Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, editado pela primeira vez em 2002, ele traz para nós a reportagem do plano espiritual, dizendo que todos esses espíritos com graves conflitos sexuais, talvez dentre eles, nós, né, estão nesse momento reencarnando no planeta Terra. Então, a elevação de espírito encarnado com conflito sexual é muito maior, segundo Manuel Filomeno Miranda, do que algumas décadas atrás. Então, isso faz com que tenha a similaridade, né? Você tem um problema e está vendo outros com esse problema e se unem nesse problema. Então é uma facilidade maior para assumirem e se posicionarem sexualmente perante a sociedade. Eu vou juntar aqui duas perguntas, mas eu acho que a resposta vai ser as duas perguntas. A primeira: determinadas religiões dizem que na Bíblia está escrito que Deus condena a homossexualidade. De onde vem essa afirmação? E depois, muitas religiões condenam a homossexualidade, o homossexualismo. Portanto, o que dizer de pessoas que por fé não aceitam relações? Vejam só, a gente falar da Bíblia é algo assim que vai um dia, no mínimo, né, de troca de ideias num seminário. Porque a Bíblia, ela é um conjunto de livros, né? A Bíblia vem do grego, biblos, né? Que significa justamente isso, um conjunto de livros, né? E nesses conjuntos de livros, por mais que desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, nós tenhamos muitas fontes de inspiração divina, mas ali tem muito do homem. É o homem que escreveu. E durante todo esse processo, vocês imaginam, no Antigo Testamento a Bíblia era hebraica, a língua hebreu. Somente 2 livros do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico. Do hebreu foi traduzida para o grego. Do grego que veio para o latim. E o latim para todas as demais línguas aqui, principalmente do Ocidente. Então muita coisa se mudou. A tal ponto que São Jerônimo, que foi o que redigiu a Bíblia no ano mais ou menos século IV, a pedido do Papa da época, ele fala do Papa que ele não podia escrever coisa nova em coisa velha. Como se ele estivesse falando assim: eu vou estar mentindo, porque queria que unisse. Muitos que não vão acreditar em mim. Então muitas coisas da Bíblia, a gente tem que ter essa consciência real de que muitas coisas não condizem com a realidade. E é por isso que Jesus nos ensinou, né? Cuidado com a palavra, porque a palavra nua e crua, ela pode matar, né? Então a gente tem que fazer sempre uma interpretação sistemática. Agora, na Idade Média principalmente, nós vimos que houve uma feitura de um código de conduta moral, feito principalmente pela Igreja Romana. E esse código de conduta moral foi feito, obviamente, pelos que estavam lá, os líderes daquele momento. Muitos desses líderes, como nós hoje, tínhamos um conflito e viviam em castidade. E justamente por ter essa castidade física, mas ter um conflito psíquico enorme, traçou um código de conduta totalmente dessa forma que a gente conhece, conservadora, castradora. E como nós dissemos lá no começo, nós vivenciamos esse período e carregamos dentro de nós isso. Então a gente carrega dentro da gente até hoje esses tabus, esses medos
que é coisa que a gente tem que enfrentar para poder realmente superar fazer essas quebras de paradigmas, né? São coisas que a gente carrega e temos que quebrar, né? E com certeza a homossexualidade, como todos os demais preconceitos, à medida que a humanidade evolua como um todo, vão se diluindo, né? Não sei se eu consegui responder mais ou menos, mas mais ou menos por aí. Nós vamos dimensionar o tempo aqui, nós temos 5 perguntas, chegando mais uma. Nós vamos tentar aqui buscar. Nos dias de hoje, o sexo e a sexualidade estão promíscuas e banalizadas. Seria isso uma forma de evolução para aqueles que tratam essas questões com seriedade e dentro das leis do amor? Ou seja, não se deixar levar pela obrigação social de ter o sexo como elemento principal da vida? Veja só, Kardec, quando pergunta para a espiritualidade na codificação sobre poligamia e monogamia, os espíritos são catedráticos em dizer que a monogamia é realmente a característica para espíritos mais evoluídos. E a poligamia, ao contrapartida, estão mais inferiorizados. Então é uma escala evolutiva. À medida que eu realmente tenho N relacionamentos, sou poligâmico, eu estou num nível, né, pelo menos nessa questão da sexualidade, mais inferior àquele que realmente, intimamente, é monogâmico. E por aí, na mesma, então a gente, por analogia, a gente pode estender para os demais aspectos da sexualidade. Se eu tenho a minha atividade promiscual, se o meu sexo ele tem essa questão de prostituição, é sinal de que eu ainda não interiorizei a questão da dignidade do sexo, o respeito ao próximo, né? Ao respeito ao meu parceiro, o respeito à vida. Então eu posso realmente, se eu ajo dessa forma, posso ter evoluído em tantas outras coisas. Mas nessa área da sexualidade ainda falta eu trazer para dentro de mim esses conceitos e apreender e vivenciar esses conceitos. Então, portanto, se de fato essa questão da promiscuidade que a gente vive no dia de hoje, a primeira causa que eu vejo, causa gravíssima e que eu acredito que nós como todos deveríamos cobrar isso, é a causa midiática, a mídia. 40, 50, quando que veio a televisão? 1968, 69 no Brasil, né? Então, antigamente não se tinha essas promiscuidades, tinha. E sério, o conflito é da humanidade, desde quando o homem é homem existem os conflitos, mas não vinha à tona. Então cabe à mídia escolher o que divulga e o que não divulga. Aí você coloca em horários nobres uma programação totalmente para banalização do sexo. Como é que você quer que os jovens que estão assistindo não sejam influenciados por esse aspecto midiático, né? Obviamente que serão. Então eu vejo que muito dessa propagação da promiscuidade que a gente vive, a mídia tem a sua responsabilidade muito séria. E nós, como pais, principalmente, temos essa responsabilidade também. Ora, faz muito pouco tempo atrás, eu me lembro de uma dança que a mulher, toda sensual, em cima de uma garrafa. E eu via crianças em programas fazendo a mesma dança dentro de uma garrafa. Aí como você quer que essa criança cresça, aí depois quando ela começar a chegar pai, aos 15 anos, e começar a ter uma sexualidade toda desviada, o pai vai ter que moral que o pai vai ter para chegar e tentar colocar e educar. Se lá quando era criança não fez isso, né? Então essa é uma das causas, mas eu vejo como uma das principais causas dessa efervescência de promiscuidade na área da sexualidade. Eu gostaria de registrar a pergunta, que eu acredito tenha sido respondida, que a pergunta era: com que olhos devo ver a homossexualidade propagada pela mídia, como por exemplo novelas, filmes e músicas? A pergunta está aqui, está respondida. Se aqui ainda ficou dúvida depois do esclarecimento de todo o conteúdo da palestra, ser hétero ou homossexual é opção ou consequência de um nascimento num corpo de carne? Ou seja, a gente é homossexual porque nasceu assim ou porque escolheu ser assim? Ainda ficou dúvida, vamos ratificar. Vamos puxar aqui o conceito de homossexualidade. A partir do momento que eu desejo ou tenho relação com outrem do sexo diverso do meu, aí eu me caracterizo como homossexualidade. Então eu nasci com a polaridade invertida do meu corpo físico. Não quer dizer que eu seja homossexual.
A partir do momento que eu faço a opção da minha conduta sexual, eu estou assumindo a minha homossexualidade, né? Então, deixar bem claro isso. Não é porque uma pessoa, um homem, ele tem os seus trejeitos femininos, ou uma mulher tem os seus trejeitos masculinos, que é homossexual. A homossexualidade, ela é assumida a partir que eu assumo a opção da minha conduta sexual. Quem vai decidir isso sou eu, como espírito encarnado e senhor da minha sexualidade. Muito bom. Estamos caminhando para o final já. O que você acha da adoção de crianças por homossexuais? Eles não estariam auxiliando nesse processo? É interessante isso, que fizeram a mesma pergunta para o Divaldo. E a resposta dele foi magnífica, né? Eu achei magnífica a resposta dele, né? Toda adoção feita com amor é digna. O que é preferível? Você deixar a criança abandonada sem amor, ou a criança realmente ser adotada com amor? Só que causa a todos nós uma celeuma que só o tempo que vai nos decidir, que vai nos responder. Porque essa criança, como que vai ficar o conceito de pai e mãe? Como que vai ser a questão da sua própria sexualidade? Mas isso é uma coisa que nós não temos resposta. É a psicologia comportamental que no transcorrer dos anos vai trazer essa resposta para nós. Mas você não tenha dúvida, toda adoção feita com amor, o amor é feita, é digna e a gente tem que respeitar. A pergunta é: todas as relações envolvem a orientação espiritual e divina? Todas as relações envolvem a orientação espiritual e divina? Bom, aí nós vamos puxar desde o animalismo. Nós sabemos que o princípio inteligente começa lá no mineral, né? Está lá em dormência. Ele vai começar a acordar lá no vegetal, né? Esse princípio vai sendo elaborado e vai se individualizar no reino animal. Aí esse princípio inteligente começa a sonhar, né? E vai ser senhor da sua razão só no reino nominal. Essa questão do sexo nós trazemos desde lá dos recônditos da evolução do princípio espiritual. Então, obviamente que no início essas relações são animalizadas. E cabe a nós, à medida que a gente vai evoluindo, espiritualizá-las. Então, quando a gente é senhor de si no reino nominal, nosso objetivo principal é começar a trabalhar os nossos sentimentos, né? E menos os nossos instintos e sensações, pois assim a gente vai se espiritualizando mais rápido. Então toda essa relação sexual é do complexo humanitário. Então obviamente que toda ela é divina. Agora, a partir do momento que eu, através da minha conduta sexual, eu deixo ela de uma forma que prejudica alguém, de uma forma menos digna, de uma forma promíscua, de uma forma de prostituição, lembra que a gente falou das trocas energéticas? Essas trocas energéticas vão estar na esfera da animalidade. À medida que eu consigo melhorar a minha evolução moral e espiritualizar a minha realização sexual, eu vou cada vez mais divinalizando a minha sexualidade. A última pergunta então: se os espíritos encarnados têm polaridades masculina e feminina, o que dizer daqueles que assumem a orientação da bissexualidade? Lembra que a gente falou ali das causas da homossexualidade? Né? O Camilo faz um adendo que eu acho interessante. Porque há espíritos que são como se fossem assexuados, não no sentido de não ter sexo, no sentido de que não estão nem aí para a sua sexualidade. É a luta pelo hedonismo, ou seja, somente o prazer físico que me interessa. E justificam muitas vezes esse hedonismo dizendo pesquisas reais e verdadeiras de alguns biólogos do mundo, que traz muitas espécies de animais que têm relações homossexuais. Agora você vê que o animal faz isso não porque ele não tem um outro animal do mesmo sexo. Ele faz isso para buscar prazer. Uma alternativa ao prazer animal. O animal busca, né?
Se você dá uma comidinha melhor pro teu animalzinho, ele vai começar a procurar você e não quer aquela outra razão. Ele tem a inteligência de buscar uma coisa que melhor lhe apraz, né? E dessa forma, né, de que nessa busca de novos prazeres, aí você realmente cai nessa bissexualidade física. Lembra que a gente falou que todos nós temos a bissexualidade psicológica. A bissexualidade física é uma opção, né? Ou seja, busca interesse é o prazer. Não importa se eu faço esse prazer com outro homem ou com uma mulher, ou com ambos, ou com grupos, ou com animais. Por isso que quando a gente falava da questão da homossexualidade dentro da casa espírita, muitas vezes a gente fecha os olhos para isso. As outras aberrações sexuais que existem naqueles chamados ditos héteros, né? E que fazem as verdadeiras aberrações sexuais. Então, deixa bem claro que bissexualidade psíquica é aquela que nós trazemos nas nossas polaridades sexuais. A bissexualidade física é o que a gente realmente opta para nosso prazer pessoal, não importa se é com homem ou com mulher, eu busco o prazer sexual com quem quer que seja. Eu gostaria, antes de finalizar, só que você pudesse nos orientar com relação só às obras, para que aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, quiserem pesquisar um pouco mais sobre o assunto, que você possa nos indicar algumas das obras que você pesquisou. Com certeza, cara, com certeza. Veja só, toda a série de André Luiz, ela, em um determinado, quem já leu André Luiz, vê que ele vai relatando casos, né? Então ele traz lá um caso de uma determinada pessoa e relata pra gente. E naquele caso tem sempre, quase sempre, um conflito, muitas vezes esse conflito na esfera sexual. Mas esses livros que nós citamos aqui, Ação e Reação, Sexo e Vida, do Emmanuel, Sexo e Destino, do André Luiz, né? As séries psicológicas da Joana de Anjos, né? Através de Paulo Franco, né? São fantásticas, né? Eu não citei aqui, mas tem muita orientação para nós, né? E a questão 200 ali em série do Livro dos Espíritos, né? Sim, o Livro dos Espíritos nós temos essas perguntas sobre o sexo, e a partir da questão 693 nós temos ali perguntas e respostas sobre a lei de reprodução. Aí, de uma forma genérica, a espiritualidade responde também muitas coisas sobre a questão da nossa reprodução, né? A doutrina Kardec é base, quem tem essa consciência. Kardec, a codificação espírita, não está ultrapassada, como muitos ainda falam que está ultrapassada. As obras complementares, já tem o nome complemento, ela vem para complementar. E é obviamente que quando a gente lê uma obra do Chico, uma obra do Divaldo, do Raul, de um médium realmente que tem uma idoneidade moral elevada e traz isso para a gente se acomoda e passa a acreditar piamente, né? Mas o próprio Kardec diz que a gente tem que passar tudo pelo crivo da razão e do bom senso. Mas, obviamente, que essas obras, principalmente de André Luiz, né, do Espírito André Luiz, do Espírito Joana, do Espírito Camilo, do Manuel Filomeno de Miranda, né, então são obras realmente confiáveis e que trazem uma série de orientações na área da sexualidade para todos nós. Em nome de todos os pais aqui presentes, pais responsáveis, acompanhadores, educadores, enfim, nós estamos num grupo de família, né? E eu acho que, de certa forma, um marco e um avanço dentro de um grupo de família, poder trazer um assunto como esse, poder discutir com tamanha tranquilidade, poder discutir à luz da doutrina esclarecedora e consoladora, que nós possamos, com os ensinamentos de hoje, sairmos daqui um pouco mais preparados para o enfrentamento da educação nossa, em primeiro lugar. Precisamos nos reeducar para que possamos educar os nossos filhos, né? Que nós possamos sair realmente mais preparados e com mais condições e mais consolados, de certa forma, para o enfrentamento da educação diária. Nós gostaríamos imensamente de agradecer, tá? Para nós é um avanço imenso poder, de novo falo, discutir de um tema que está e nos cerca desde sempre, mas que não tínhamos talvez toda a tranquilidade para poder discutir. Peço a você que nos faça a prece final, uma salva de palmas. Que nós, desde já, antes da prece, tenhamos todos uma boa semana, que vocês possam regressar aos seus lares com tranquilidade, que tenham uma boa semana, que tenham um bom domingo, tá?
Convido a todos os irmãos, então, a fecharmos os nossos olhos carnais e abrindo os nossos olhos da nossa alma, dos nossos corações, possamos levar, juntamente com os irmãos queridos da espiritualidade aqui presente, todos os nossos pensamentos até nosso Criador. E através do seu Filho e do nosso irmão maior, Jesus, possamos rogar: Pai querido, permita, Senhor, que na nossa inferioridade de seres ainda encarnados no planeta Terra, tenhamos, Senhor, a sabedoria de, nas dúvidas, nos conflitos, buscarmos o Teu conselho. Que saibamos, Senhor, fechar os nossos olhos, orar com sinceridade do fundo do coração, tocar a Sua essência divina e ter a paciência de saber esperar a resposta certa nos momentos de meditação. Mestre Jesus, permita, Senhor, que todos os Seus emissários nos envolvam com as Suas energias santificantes e que nesse abraço afável possa nos transferir toda a Sua paz, todo o Seu amor, toda a Sua divina misericórdia, fazendo com que possamos retornar aos nossos lares edificados, santificados, e que possamos levar essa energia a todos aqueles que nos rodeiam no nosso seio familiar e na nossa comunidade. Mestre amado, se conosco, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Estamos todos liberados hoje, porque não teremos o passe, tá? Bom domingo a todos.